Bom dia! Aqui estamos para nos alimentar da palavra e o Senhor, Ele vai falar ao meu coração, ao seu coração. Ele vai nos dar uma palavra a qual irá nos alimentar e nos fortalecer em mais esse dia, no nome de Jesus. Pai, neste momento entramos no Santo dos Santos, Pai, no lugar aonde nós falamos com o Senhor. E nós te pedimos, Deus, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento da tua palavra, revela-nos, Pai, o teu querer, a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer nossa leitura no livro de Mateus. O livro de Mateus, ele é um livro cheio de maravilhas, né? Cheio de mistérios de Deus, onde o Senhor ele fala muito aos nossos corações. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 19, olha o que o Senhor diz para mim e para você nesta manhã. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. O Senhor ele vai chamar a nossa atenção, né? A primeira coisa que o Senhor quer chamar a minha atenção e a sua atenção é a respeito da gratidão. Você é grato a Deus? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida? Você já agradeceu a Deus hoje por tudo que você tem? Porque aqui ele diz, tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva. O Senhor, ele nos manda hoje se assentar sobre a erva. Aí você pode parar e pensar, o que se trata isso? O que é sentar-se sobre a erva? Ser grato. A entender que Deus, Ele ama um coração grato. Eu preciso ser grata. Você precisa ser grato. Não importa a quantia ou o que você tem. Você tem motivos para agradecer porque você está vivo. Você tem motivos para agradecer porque você está com saúde. O seu fôlego de vida não foi tomado, ele está aí. Então você tem todos os motivos para agradecer a Deus. E ele continua e diz assim: tomou os 5 pães e os 2 peixes e erguendo-os os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, deu-os aos discípulos. E os discípulos à multidão. Quando eu recebo uma ordem de Deus, eu cumpro essa ordem de Deus exatamente como Deus me dirige, me direciona, você pode ter certeza. O milagre ele vai acontecer na minha vida, o milagre ele vai acontecer na sua vida por causa da gratidão e da obediência. Aqui nós temos um relato de um milagre, de um grande milagre, entenda? Não havia comida para aquela multidão. Mas havia um único rapaz, que ninguém sabe nem o nome dele, que ele tinha seu pãozinho e seu peixe. Percebemos que o pão de cevada, ele é um pão a qual as pessoas que eram pobres, naquela época que tinham um pão de cevada, era um pão a qual eram os pobres que comiam. Então podemos entender que aquele rapaz era um rapaz pobre. Mas a pobreza dele
né, não o tornou um miserável. Por que estou dizendo isso? A pobreza dele era só física, porque ele era grato. Dentro dele havia uma riqueza, porque ele deu o que ele tinha, por mais simples que fosse. E quando eu dou aquilo que eu tenho para Deus, quando eu agradeço a Deus, quando eu sei reconhecer que eu tenho um Deus que não vai deixar nada me matar. Quando eu sei que eu tenho um Deus que tudo pode, eu não me preocupo com o que os meus olhos estão vendo. Quando eu agradeço e obedeço, por mais simples que seja o que eu tenho nas mãos, o Senhor, Ele multiplica, o Senhor, Ele abençoa, o Senhor, Ele faz maravilhas. Tanto é que o texto nos diz que Jesus, Ele olhou para o céu, abençoou, entregou aos discípulos. Ele não entregou às pessoas, Ele entregou aos discípulos. Foram os discípulos que receberam primeiro o milagre. E os discípulos que entregou a multidão. E a Bíblia diz que sobrou 12 cestos. E os discípulos se fartaram junto com a multidão. E ainda assim, cada um levou um cesto para casa. Quando Deus, Ele ordena algo para mim, algo para você, sabemos que teremos que abrir mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas vontades. Mas uma coisa eu digo para você: os nossos planos, os nossos sonhos, nossas vontades, elas não serão esquecidas. Deus vai aperfeiçoar e colocar no plano dele para que a gente possa viver. Sabe por quê? Porque ele traz a bênção primeiro para aqueles que ele ordena algo, que ouve ele, que é grato a ele, que obedece a ele. E aquilo que você entrega para Deus, aquilo que você leva para ele, ele multiplica e aquilo retorna para você em bênção. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, no nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus. Que linda esta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Que alimento maravilhoso. Oh, Deus, as ordens do Senhor, elas são para ser ouvidas, são para ser cumpridas. E quando cumprimos, oh, Deus, a alegria do Senhor é grande, mas muito maior é a alegria dos que obedecem, daqueles que sabem ser gratos, daqueles que conseguem reconhecer que quando somos gratos e obedientes ao Senhor, o Senhor traz coisas para as nossas vidas que nós nunca poderíamos nem imaginar. Oh Deus, quantas portas são abertas através da obediência e da gratidão. Oh Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque Tu és santo, lindo e maravilhoso. Glorificamos o Teu nome neste dia, em todos os dias queremos glorificá-lo, Senhor. Oh Pai, não pela multiplicação, oh Deus, não pelo que fazes, mas pelo que Tu és. Um Deus maravilhoso, um Deus que não olha com os olhos naturais. O Senhor não está de olho naquilo que nós temos. O Senhor não está olhando, meu Deus, com os olhos naturais, mas o Senhor olha com os olhos espirituais. Nós temos algo em nossas mãos que é simples, mas no nosso coração há um tesouro. Oh, Deus, um tesouro escondido que muitas vezes nem nós mesmos não vemos. Oh, Pai, mas eu creio, Senhor. Eu creio que é o Senhor, Deus, quem coloca esse tesouro em nossas vidas. E é por isso, Pai, que nós agradecemos a Ti por essa palavra, agradecemos a Ti, Deus, por nos abrir os olhos, nos mostrar o quão simples nós somos, quão maior é aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas.
E nós agradecemos, exaltamos ao Senhor e nós tomamos posse, Senhor. Tomamos posse, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida para abençoar o próximo, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um, que Deus multiplique os dons que Ele colocou na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Não enterre o talento que o Senhor te deu. Trabalhe ele, multiplique ele e Deus te honrará no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.